Olá professor, eu sou o Arthur. Esse aqui é o vídeo relatório do experimento 9. O experimento 9 é acerca de LED e fotodiodo. Isso aqui é a minha matrícula. Bom, aqui uma breve agenda do que a gente vai falar nesse experimento. O objetivo desse experimento foi a introdução ao comportamento geral dos LEDs e dos fotodiodos, caracterização elétrica de LEDs com a obtenção das curvas de corrente e tensão e a diferenciação dos modos de operação fotocondutivo e fotovoltaico. Aqui a gente tem os materiais que foi utilizado. A gente utilizou dois multímetros, uma protoboard, resistores, LED branco de 10mm e uma fonte de tensão, né? Bom, como sempre eu digo, eu gosto muito de começar os experimentos falando, os relatórios do experimento, falando um pouco sobre cada dispositivo. Isso até me ajuda a entender também, antes de iniciar o experimento, a entender como é que funciona cada dispositivo e etc. Enfim, falando um pouco sobre o LED, né? Como é que é o modo de operação dele. Um LED nada mais é do que um diodo emissor de luz. E como a gente já vem vendo em experimentos anteriores, um diodo ele é formado por duas junções PN, ou duas junções, uma P e uma N, na qual a gente tem aqui a formação, quando essas duas camadas são unidas, né, no dispositivo, a gente tem aqui a formação de uma camada chamada camada de depleção. Tá? E essa câmara de depressão ela tem uma tensão característica, né? É uma tensão, a gente pode dizer assim, uma tensão de barreira, por assim dizer. Então ele só começa a conduzir quando a gente ultrapassa essa tensão de barreira, né? Onde a gente consegue fazer com que esses elétrons aqui circulem e tem um fluxo aqui de corrente. No caso de um LED, né, um diodo emissor de luz, a gente tem uma característica que a gente usa a seguinte característica, né? A gente sabe que quando um elétron ele muda, sai de uma camada de valência e muda para uma outra camada, ele emite uma energia, ele tem que liberar uma energia, né? Então nesse caso, quando ele está indo de uma camada de maior potencial para uma camada de menor potencial, ele tem que deixar um pouco daquela energia que ele tinha para trás. E essa energia que ele deixa essa energia no formato de fóton. Então quando o elétron ali, ele muda de uma camada de valência para outra, ele emite um fóton. E que está representado, né, como se a gente estivesse pegando esse elétron aqui, ele estivesse saindo da camada N para a camada P, e aqui ele está emitindo esses fótons. E essas características é que domina, que permeia o diodo emissor de luz. A gente usa essas características dos diodos emissores de luz, tá? E aí esses fótons aqui, a depender do material de construção do LED, a gente vai ver que tem diversos, a gente vai ter outras cores, né? A gente vai ter umas diversas cores, até a gente podendo ter aí, que é característico, é o uso de LEDs infravermelhos, por exemplo, né? O espectro de luz infravermelho, tá? Bom, aqui a gente tem a construção real, né, de um diodo emissor de luz. Ele tem uma camada aqui de epóxi, né, transparente, obviamente. Aqui a gente tem o circuito interno dele, né, onde está montado, né, no caso essa estrutura aqui no meio. E aqui dentro, aqui nesse material reflexivo aqui, a gente vai ter né, os materiais que vai determinar a cor desse LED, né, no caso, o que na verdade é a cor desse LED, na verdade é o comprimento de onda, né, como a gente bem sabe, está aqui representado no espectro luminoso, né, de radiação luminosa. A gente tem diversos comprimentos de onda, e cada comprimento de onda a gente tem uma cor sendo emitida, né? Então, por exemplo, a gente tem o vermelho, o amarelo, o branco e o azul, né? E cada comprimento de onda está representado aqui, tá? O fotodiodo, por sua vez, ele também é bem semelhante a um LED, um diodo emissor de luz, porém a característica dele é a seguinte: diferentemente do LED, ao qual a gente usa a função ali, a qual quando um elétron muda de uma camada de valência ele emite um fóton, aqui a gente está interessado em captar esses fótons para excitar esses elétrons a mudar de camada. Olha que interessante. Então quando aqui, ó, representado aqui, seria a gente com uma espécie, né, de funil realmente, para captar essa luz, concentrar essa luz aqui na junção, bem na junção PN. E quando a gente pega esses fótons, excita esses elétrons mudam de camada, a gente tem um fluxo de corrente. Então aqui está representado aqui como se a gente tivesse um circuito, né? A gente aplicou uma tensão aqui, tem uma tensão aplicada. Quando esses fótons
é aplicado aqui a um fluxo de corrente, tá? E a representação para circuito, né, dele é essa daqui. A gente tem um diodozinho com esse lambda aqui representando o fóton ou o comprimento de luz, tá? Esse gráfico aqui a gente tem representado aqui a resposta, né, do fotodiodo em relação ao espectro visível de luz, tá? Não só o espectro visível de luz, mas ao comprimento de radiação luminosa, né, como a gente pode ver aqui, e outras respostas aqui para outros materiais semicondutores, bem como silício, germânio e o selênio também está representado aqui nesse gráfico. Bom, aplicações da junção desses dois, né, de um LED e um fotodiodo, são diversas. A mais comum é o que? Uma esteira controladora, por exemplo, a qual de um lado a gente tem um feixe de luz, uma fonte de luz, um LED, e do outro lado a gente tem um fotodiodo, um fotodiodo detector. E nessa esteira está passando diversos objetos, e com o cruzamento desse feixe, quando o objeto passa, a gente tem uma interrupção desse feixe, a gente consegue contar, né, quantos objetos já passou. Aqui tem uma representação gráfica, e aqui a gente tem um circuito, por bem dizer, que pode ser um circuito que poderia ser usual, ser aplicável, né? Aqui embaixo também outra aplicação bem interessante para o fotodiodo é placas fotovoltaicas. Bem como a gente sabe, né, a gente capta a luz solar, capta essa radiação solar para gerar energia. Então é uma aplicação aqui bem interessante. Bom, falando agora das montagens experimentais em si, a gente montou aqui esses três circuitos. A figura A, como a gente pode ver aqui, a gente tem esse LED 1 aqui, ele vai ser o emissor, e o LED 2 aqui vai ser o nosso receptor. No circuito 2 a mesma coisa, porém a gente está com uma montagem aqui diferente, tá? Circuito 3 a mesma coisa, a gente tem um resistor variável aqui agora. E a montagem física ela é dessa forma aqui. A gente tem o LED emissor, o LED receptor, e eles são conectados através de um tubo termorretrátil, né, que é para garantir que pelo menos aí 80, 90% da luz externa não afete o circuito aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem a montagem experimental real, né, que foi feita. A gente pode ver aqui na protoboard de 2 multímetros, tal a fonte. E aqui é aquele arranjo que eu demonstrei ali agora, né, os dois LEDs, um de cada lado e unidos pelo espaguete, tá? Essa montagem ali. O procedimento experimental parte 1, ele consistiu na montagem desse circuito aqui, a qual a gente tem o objetivo de chegar nessas tensões aqui de VDC1, e a gente foi medindo aqui o V1, que é essa tensão aqui entre o LED e o resistor, o LED emissor, né? E a gente foi subindo essa tensão gradualmente, foi medindo a tensão. V2 aqui a gente está medindo a tensão do LED 2, tá? Como a gente pode ver, ela é uma tensão bem pequena, tá? Ela é uma tensão bem pequena. E aqui a gente tem a tensão VLED 1, que é a tensão daqui para cá, né? Tensão aqui de VDC1 e V1, tá aqui. A corrente no LED 1, que é a corrente que flui aqui por esse resistor de 1 kΩ, a gente pode ver. A tensão no LED 2 a mesma coisa, né? A tensão de V2 seria no caso VDC2 menos V2, tá aqui representada. E a corrente no LED 2 também, que é a corrente que passa por esse resistor aqui de 1 MΩ. Bom, no procedimento experimental parte 1, ele foi solicitado para a gente medir, fazer essa medição dessas tensões, né? Então, a gente usa VDC1 de 0 a 25 volts, VDC2 fixo lá em 12 volts, desculpa. Preencha a tabela a partir das medidas de tensão realizadas no circuito do LED 1, emissor de luz, e do circuito do LED 2, fotodiodo receptor, operando no modo fotovoltaico. Plote os pontos PLED 2 versus PLED 1, plote a curva do modelo proposto ajustados os pontos experimentais pelo método dos mínimos quadrados, com o programa Optocoplador SS, programa que foi disponibilizado pelo professor Batistuta. Observe que a potência do PLED 2 é positiva em relação à disposição de energia do LED 2. Então, tá aqui a plotagem que a gente fez, né? O nosso circuito aqui operando no modo fotocondutivo, que a gente pode ver é uma relação linear que se relaciona com P2 igual a K1 P1. Esse K1 aqui, esse K aqui é uma constante, né? Que é a constante multiplicativa dessa função linear,
tá? Então a gente pode ver aqui um gráfico linear. Procedimento experimental parte 2. A gente montou o circuito aqui da figura B. A gente usou o VDC1 de 0 a 25 volts, preencheu a tabela a partir desses dados medidos, que foi o V1 e o V2, né? O LED 2 está operando agora no modo fotodiodo receptor, no modo fotovoltaico ainda. E a mesma coisa, a gente quer plotar aqui, né, os pontos PLED 2 versus PLED 1 e plotar a curva do modelo proposta ajustado pelo o método dos mínimos quadrados, tá? Bom, aqui a gente preencheu a tabela, né, com os mesmos valores não, com os valores medidos agora, mas os valores, as medidas são as mesmas, né? Então a gente tem essa tensão V1 aqui, a tensão V2, a tensão sobre o VLED 1, a tensão sobre o VLED 2 e, consequentemente, né, a corrente de LED 1 e LED 2. Bom, aqui a gente tem a plotagem. Também ela é linear, porém ela como é que a gente pode dizer? Ela tem uma relação linear, porém quanto a gente aumenta a potência aqui de P1, P2 a gente tem uma diminuição na potência, né? Então ele tem essa relação aqui. A gente pode ver aqui da escala de P2 e a escala de P1. P1 está aumentando, P2 vai diminuindo. Deixa eu passar aqui próximo. Bom, procedimento experimental parte 3 é constituir na montagem desse circuito aqui da figura C. Monte circuito optoacoplador da figura C. A gente usou o VDC1 agora dessa vez fixo em 25 volts, né, para alimentar o LED 1, que é o emissor de luz, e uma resistência variável com valor ajustável que ele vai de 0 a 5 mega ohms. Foi um tripote multivoltas. A gente preencheu a tabela preenche a tabela calculando os valores das correntes de LED 2, fotodiodo receptor, operando no modo fotovoltaico. A partir das medidas da resistência e da tensão do circuito, plote o gráfico dos pontos de LED 2 versus VLED 2, rebatidos do quarto quadrante para o primeiro quadrante com a troca do sinal da corrente. Plote a curva do modelo proposto ajustado aos pontos experimentais pelo método dos mínimos quadrados. Modificando o programa optoacoplador SE, inclua a nova versão do programa no seu relatório. Bom, esse gráfico aqui ele foi interessante de ser plotado porque a gente não conseguiu achar uma relação. Na verdade, eu não consegui achar uma relação que descreva esse gráfico. A gente pode ver aqui, os pontos deram muito distintos e até a aproximação, né, pelo método dos mínimos quadrados, não obtivemos um sucesso, assim, não obtivemos uma relação que faça sentido. Mas foi plotado, tá aqui. Aqui também a gente tem as medidas que foi feita. A gente pode ver aqui a variação aqui da resistência, né? Ela veio aqui de 1 mega, chegou até, a gente variou ela. A tensão no LED 2 foi medida, baixou de 0.034, chegou até 1.7 volts. E a corrente ali no LED 2, né? Essa corrente aqui, que ela foi calculada a partir desses valores aqui. Porém, na hora da gente plotar, né, a gente não obteve uma relação que faça sentido para esses valores aqui. Aí ficou em aberto essa parte aqui do experimento. Essa parte experimental, ela infelizmente ficou em aberto por conta dessa discrepância que a gente teve aqui no programa. A parte do questionário, né? A questão A, ela solicitou uma pesquisa para a gente encontrar pelo menos um circuito integrado optoacoplador comercial e a gente escrever onde como são utilizados e as suas características técnicas principais, incluindo a tensão máxima de isolamento e a frequência máxima de operação. Eu peguei esse circuito aqui, porque esse circuito aqui eu tinha ele já em bancada, né? É o PC817. Como a gente pode ver aqui, ele tem esse encapsulamento aqui. E o circuito interno dele consiste em um LED, né? Um LED emissor de um lado e do outro lado um fototransistor. A base desse transistor aqui, ela é sensível aos fótons que esse LED aqui emite. Então aqui a gente tem um dispositivozinho de 4 terminais, bem simples, porém extremamente prático. Vou pegar aqui do datasheet deles, eu peguei as principais características, né? O fabricante dele é a Sharp. Ele é um optoacoplador com fototransistor. A tensão máxima de isolamento dele é 5.000 volts. Frequência máxima de operação desse cara aqui é de 10 kHz.
A tensão de forward do LED VF é de 1.2 a 1.4 volts. A corrente do LED IF é de 10 mA. Tensão de coletor emissor, o VCE aqui desse transistor aqui é 50 volts. Corrente de coletor dele 50 mA. E aplicações mais comuns dele é isolamento de sinais e proteção, né? Interfaces digitais, detecção e monitoramento detecção e monitoramento e controle de relé. Assim, uma aplicação muito que eu já utilizei esse cara aqui, né, em alguns circuitos, foi para controle de relé, né? E principalmente quando eu preciso isolar uma parte do circuito de outra. Então ele é muito útil porque ele isola aqui. A gente pode ver a única relação que tem dessa parte do circuito com essa outra parte aqui é a luz que o diodo emite. Então, para o isolamento é bem interessante, como a gente pode ver que a tensão de isolamento dele é bem alta. Então, para circuitos eletrônicos é mais do que o suficiente, né? Aqui foram minhas referências que eu usei. Eu peguei o datasheet desse componente que não achei componentes e usei alguns livros também de referência, além dos dados disponibilizados em laboratório. Esse foi o vídeo relatório do experimento 9. Obrigado.